Jesus, o Senhor. Glória para sempre ao seu nome. Estamos de volta no programa Oitavo Dia. A nudez originária é o tema de hoje, dentro do nosso estudo sobre a teologia do corpo do Papa João Paulo II. Padre Paulo, a gente vinha falando dessa questão da atitude do homem, da mulher perante a nudez, a pornografia. Quando inicia, na verdade, dentro da vida do ser humano, do homem e da mulher, esse olhar diferente, essa malícia? Só para exemplificar, eu já vi pai ensinando o filho de 5 anos a mexer com uma mulher na rua. Sim. Então, nós temos que entender que nós nascemos com o pecado original, né? A gente costuma dizer, é a criancinha inocente. A criancinha, ela não é inocente 100%, né? É claro que ela é mais inocente do que nós, no sentido que não foi exposta ainda ao mundo do pecado tanto quanto nós fomos. Porém, existe uma tendência para a maldade já em nós. Porém, se nós olharmos dentro da própria psicologia da criança, né, existe uma fase da infância em que a criança vai montar, digamos, a sua identidade masculina ou feminina. E isso é muito interessante, porque os papéis estão muito confusos hoje em dia na nossa sociedade. A gente não tem mais noção do que é o masculino e do que é o feminino, porque os homens estão cada vez mais efeminados e as mulheres cada vez mais masculinizadas, né? E exatamente nessa fase é que o menino e a menina entendem o que é ser menino e ser menina, e eles vão olhar isso no adulto, né? Uma criança com 3, 4, 5 anos de idade está nessa fase em que ele está montando a sua identidade masculina ou feminina. É aquela fase em que a menina quer tudo cor-de-rosa, porque se não for cor-de-rosa ela não aceita. E o menino não quer saber de cor-de-rosa, ele só quer saber de azul, de bola, de carrinho, etc., porque é coisa de homem. Uma coisa que para ele é muito importante, saber o que é coisa de menino e o que é coisa de menina, né? Isso daí é natural. Mas, se a gente coloca na cabeça da criança que coisa de menino é desejar todas as mulheres, agarrá-las todas e não perdoar nenhuma, né? Como se diz na linguagem popular, então é evidente que ali já vai se construindo uma personalidade onde nós estamos reforçando a tendência do pecado original. Já existe a tendência do pecado original do homem usar a mulher como objeto, né? Isso não é só uma questão cultural, é uma tendência do pecado. Se a gente reforça isso mais ainda, né? Mas ao mesmo tempo temos que fazer isso sem efeminar os meninos, né? Então é importante que o menino saiba que ele tem que cultivar dentro dele a questão da coragem, da virilidade, da honradez, do valor, etc., da sinceridade. Tudo isso são valores próprios para serem cultivados pelos meninos. Claro que as meninas também têm os seus valores e tudo isso deve ser bem claro, né? Eu insisto na questão dos meninos porque é o que está sendo atingido hoje em dia mais de frente. Ou seja, nós estamos numa sociedade onde o masculino está sendo assediado e dilacerado, né? Os valores masculinos são sempre valores que são colocados como sendo coisa ruim. Não, isso é guerra, isso é opressão, isso é não sei o quê. Não, a coragem, o menino que sabe o valor de dar a vida, a honradez, né? Sofrer pela palavra dada, tudo isso são coisas que fazem parte da educação de um rapaz, né? Então, essa é a questão do que nós vemos hoje em dia na nossa sociedade. Dentro dessa realidade, Padre Paulo, qual é o caminho, então, para se buscar uma vida cristã, uma vida santa, apesar do nosso pecado? Sim. Então, nesse programa nós queremos tratar esta fase atual na qual nós nos encontramos, que é uma fase em que nós já fomos marcados pelo pecado original, mas é também uma fase na qual nós já temos Cristo. Nós temos a redenção, né? Então Deus se fez carne, né? Deus tem um corpo agora, né? Ele se fez homem sexuado para redimir a nossa sexualidade. Alguns
escritores cristãos chegam a dizer, não, Jesus não tinha a sexualidade porque a sexualidade é fruto do pecado original. Isso é completamente fora, né, da doutrina da igreja. Não é isso. Jesus tinha sim sexualidade, porque se Jesus não tinha sexualidade, a nossa sexualidade não foi redimida. Quod non est assumptus non est redemptus, se diz em latim. O que não foi assumido por Cristo não foi redimido. Se Jesus não tinha sexualidade, então nossa sexualidade não foi redimida. E, no entanto, Jesus tinha sexualidade. E a sua sexualidade era uma sexualidade não somente redimida, mas redentora. A forma como Cristo amou. O corpo dele entregue, dado, dilacerado na cruz, redimiu, né? Redimiu a nossa sexualidade. O corpo que é dado, o sangue que é derramado. Eucaristia. Aqui então a gente vê o quanto, de alguma forma, a Eucaristia é redentora para a sexualidade humana. Porque o sacrifício de Cristo na cruz nos ensina como é que nós devemos viver a nossa sexualidade. São Paulo aos Efésios diz assim: maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Agora, imagine se os homens levassem isso ao pé da letra. Que maravilha que seria ver os maridos dando a vida, derramando o seu sangue, entregando os seus corpos para mostrar o amor, né, por suas famílias. Isso é o projeto redentor de Cristo. Essa é a redenção. Então, isso está aí à nossa disposição. Foi o que Ele fez. Não é algo, não é uma teoria, né? Não é um mito. As outras religiões têm mitos, né? O mito de Zaratustra, né? O mito que contam a respeito de Buda, sei lá. Não, nós temos um fato, uma história acontecida com data. Ele morreu e ressuscitou. Dentro da história, isso aconteceu. Deus invadiu a história, se fez carne, palpável, entende? Não são mitos contados, não são divindades etéreas, é uma realidade do Deus que se fez carne para nos redimir, de tal forma que Ele é Deus conosco, e essa graça de Cristo está ao nosso alcance para redimir a nossa sexualidade. Padre Paulo, uma situação que me veio agora é quando um quer buscar essa redenção e o outro não quer e tem toda essa pornografia e essa vida dentro, né, do seu ser. Como é que deve ser a atitude de um cristão, né, principalmente do casal, nesses casos? Porque isso a gente sabe que é muito comum essa situação. Viver aquela fidelidade de Cristo pela igreja. Porque, veja só, Cristo é fiel à igreja, não é? No entanto, nós que somos membros da igreja, não somos fiéis a Cristo. Eu, membro da igreja, tenho pecados. E, no entanto, Cristo continua fiel. Ele não me abandona. Ele não me trai. Ele é fiel. Ele continua unido a mim. Ele não volta as costas para mim. Ou seja, eu posso me afastar de Jesus. Eu posso ficar longe de Deus, mas Deus não fica longe de mim. É meio contraditório, mas é esta a realidade, né? Eu não fico um segundo sequer sem a presença de Deus, porque Deus é fiel e está comigo. Agora, nós somos chamados a viver isso no sacramento. O cristão, a cristã que tem uma mulher ou um marido que não são tão fiéis, ou às vezes nem são cristãos, não põem os pés na igreja, são chamados a viver aquela fidelidade de Cristo que não desiste da humanidade pecadora. Não é? Essa entrega, como Cristo se entregou, quando éramos pecadores, Ele morreu por nós, diz São Paulo. Então, você não vai esperar seu marido se converter para se entregar, no sentido de dar a vida pela conversão dele, pela salvação dele. Você vai dá-la agora. Quando éramos pecadores, Ele morreu por nós, então morra agora por Ele. Não é?
Então, essa realidade da fidelidade. Agora, concretamente, como fazer isso? Bom, os casos são infinitos, é um negócio assim, inúmero, não tem limite. Caso a caso. É cada caso, só que você tem que rezar e pedir a Deus para iluminar você na sua decisão de como é que você vai amar essa pessoa se entregando. Às vezes, você vai amar tendo paciência, às vezes você vai amar dizendo não, às vezes você vai amar sendo duro, mas é sempre uma entrega, é sempre um doar-se, né? Porque essa é a redenção de Cristo. E saber que você não faz isso com suas próprias forças, porque nós não temos essas forças todas. Nós fazemos isso com a graça de Deus. Padre Paulo, nós já estamos caminhando para o fim do programa. Eu gostaria que o senhor deixasse um convite para as pessoas que não acompanharam os outros programas a assistirem no site. Vamos lembrar, né, o seu site, porque esse estudo da teologia do corpo é muito importante, independente da idade, né? Sim. Antes de tudo, você tem à disposição, né, no nosso blog os programas passados, né, para poder seguir um pouco o fio da meada. É interessante, se você descobriu somente agora essa série de programas sobre a teologia do corpo, que você acesse o áudio, né, dos outros programas para que você pegue o fio da meada e também tenha essa oportunidade. E está sempre aí à disposição o nosso site padrepauloricardo.org. Eu conto com a participação de vocês, sobretudo com a generosidade daqueles que queiram assinar o nosso conteúdo, né? Eu realmente preciso da sua ajuda para manter esse site, porque tem uma equipe que está me ajudando na reformulação do site, na atualização dos arquivos em áudio e, sobretudo, também eu preciso pagar, né, os instrumentos, né? Nós estamos aí com um projeto de colocar no ar uma aula de catecismo online ao vivo, mas nós precisamos dos instrumentos, das câmeras, de um computador, né, que tenha uma estrutura própria para esse tipo de tarefa. Então, que Deus abençoe você. Eu agradeço muito a sua participação no 8º dia. Vamos continuar amando a Deus e vendo a imagem de Deus que está no corpo do homem. É a teologia do corpo do Papa João Paulo II. Nós voltamos então na semana que vem. Um bom domingo para você. Glória a Jesus, o Senhor.